Capítulo 29. Semana passada terminamos de ler este capítulo. O final dele comenta sobre os nascimentos dos filhos de Leia. Falamos sobre o versículo 31, que Leia era uma mulher aborrecida. E o Senhor viu isso e o Senhor agiu em favor dela. Vimos também que o nosso Deus se inclina, Salmo 113, que se curva para ver o que há nos céus e na terra, que do pó levanta o desvalido, do monturo ergue o necessitado. Salmo 40, 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus opera em favor dos mansos, em favor dos abatidos. Diga glória a Jesus. Deus interviu na situação de Leia, porque ela não estava tomando a situação na carne por sua própria força. Por isso Deus pôde intervir. Mateus capítulo 5, os mansos herdarão a terra. Muitas coisas Deus quer fazer em nossas vidas, mas nós somos o impedimento, porque nós agimos na carne, porque nós tomamos a frente de Deus. Fala para o irmão do lado, deixa Deus agir. Glória a Deus. Deus age em defesa dos oprimidos. Mas irmãos, a maioria de nós aqui, para o papel de oprimidos não servimos. Estamos mais para opressores do que para oprimidos. Só assim misericórdia. Por isso que o Senhor não pode agir em nosso favor. Irmãos, é o problema da racionalidade, da intelectualidade. O problema é quando nós nos achamos muito entendidos. Irmãos, a mente humana é terrível. Por sabermos um pouco, nós já ficamos nos achando. Mas, meu amado, o universo do conhecimento é infinito. Como disse Jó capítulo 26, isso é apenas a orla dos caminhos de Deus. Quão pouco é o que temos ouvido acerca dele. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, precisamos nos humilhar para que o Senhor possa intervir em nosso favor. Daí no versículo 32 do capítulo 29, fala dos nascimentos dos filhos de Leia. Capítulo 30, vendo pois Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão eu morro. Irmãos, aqui as contendas numa família, uma família muito diferente aos nossos olhos ocidentais. Por que isso está escrito na palavra de Deus? Porque isso aqui diz respeito ao reino de Deus e diz respeito ao plano redentor de Deus. De Jacó viriam as 12 tribos de Israel. Então a questão envolvendo Raquel e sua irmã Leia, isso dizia respeito aos planos de Deus. O fato delas terem ou não filhos, isso implicava diretamente nos caminhos de Deus, dizia respeito até a nós, porque dessas mulheres é que veio o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, elas querendo ter filhos, era um ato que dizia respeito ao plano de Deus. Trazendo isso para nós, isso tem aplicação no fato de filhos espirituais. Fala para um lado, filhos espirituais. O apóstolo Paulo disse que queria incitar os judeus à emulação. Palavras de um português muito arcaico, mas que significa o seguinte: no reino espiritual, pelas palavras do próprio apóstolo, não seria errado alguém ver outro tendo muitos frutos para Deus e querer ter tantos frutos quanto ele. É um desejo espiritual, é um desejo de querer servir mais ao Senhor. Paulo também disse em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a graça de Deus para comigo não foi vã, porque eu trabalhei mais do que todos os outros.
O apóstolo Paulo também olhava os demais apóstolos e ele se via a si mesmo como mais trabalhador do que outros. E essa sua visão não era equivocada, porque realmente ele foi mais usado pelo Senhor. Tem outra história bíblica em 1 Samuel 1, que era Ana e Penina. Também havia ali uma disputa entre duas mulheres sobre a questão de ter filhos. Irmãos, isso pode ser traduzido como igrejas. Uma igreja muito próspera, muito frutífera, muito fértil, e outra não. Não é errado nós vermos outros servos de Deus que estão sendo mais bem-sucedidos do que nós na jornada cristã e queremos ser como eles. Diga glória a Jesus. Também lá em 1 Samuel 1 havia uma competição entre aquelas mulheres e Ana ficava muito irritada. Mas o caso é que o Senhor interviu em ambas as situações. Porque aqui também o Senhor socorreu Raquel e lhe deu filhos. Então, irmãos, isso tem aplicação espiritual. Deus procura pessoas que tenham desejos espirituais. Fala para o outro lado, desejos espirituais. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, essa palavra ali, inveja, para se referir a Raquel com respeito à sua irmã, não é a inveja no sentido ruim da palavra, porque tudo isso dizia respeito ao reino de Deus, e se fosse um sentimento ruim, Deus não haveria de ouvir, mas era um desejo de ambas de participarem deste plano de Deus, porque elas tinham consciência de que a família delas estava inserida nas promessas de Deus. Então elas queriam trabalhar direcionando os esforços para os planos de Deus. Irmãos, nós precisamos em primeiro lugar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma bem fácil de entender é: Deus quer que nós demos frutos. Fala para o mundo do lado, Deus quer que você dê frutos. Irmãos, e sempre é tempo de dar frutos. Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sempre é tempo de frutificar para o Senhor. Para frutificar, Eclesiastes 11, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. Aliás, precisamos de chuva em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pegando este mesmo versículo para nós, para darmos frutos temos que estar cheios do Senhor. João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, nós precisamos atentar para as coisas do alto. Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aquele versículo que diz em Romanos 12, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Esse versículo diz respeito, em primeiro lugar, às coisas terrenas, dinheiro, posição social. Isso que não deve ser ambicionado. Em segundo lugar, mesmo no reino espiritual, o nosso desejo tem que ser de ser frutífero, de ser útil nas mãos do Senhor, não de ser grande, porque a glória tem que ser do Senhor. Fala para um lado, a glória tem que ser de Deus. Louvado seja o Senhor. Mateus 6, uma lição muito fácil, mas tão fácil que é facilmente esquecida pelos crentes. O trabalho espiritual não deve ser publicado. Diga glória a Jesus. Sabe aquelas conversinhas perniciosas? Ai, irmão, eu orei por você essa noite às 3 da manhã, quando eu levantei para orar. Fala assim, misericórdia, mas é uma vergonha. Fala assim, é uma vergonha. Está querendo se exibir só para dizer que levantou às 3. Diga glória a Jesus. Não, irmãos, isso não é certo. Irmãos, espiritualmente é certo desejar as coisas, as riquezas espirituais. 1 Timóteo 3, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Coríntios capítulo 12, procurai pois com zelo os melhores dons. Fala para um lado, os melhores dons. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus quer instrumentos úteis nas suas mãos. Temos aqui duas mulheres
que estavam com dificuldade natural de gerar, mas estavam superando isso e superando com as armas da fé. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso superar as minhas dificuldades. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, se entrarmos no ramo das dificuldades, todos nós aqui temos desculpa. Mas, irmãos, a palavra de Deus é repleta de exemplos de pessoas que superaram isso. Jefté, Juízes capítulo 11, era filho de uma prostituta, era filho bastardo de um homem famoso. Como uma prostituta, foi rejeitado pelos irmãos, os filhos da esposa legítima. Ele poderia ser um encrenqueiro, poderia ser um marginal, mas não. Hebreus 11, ele foi um dos heróis da fé, ele venceu isso. Diga glória a Jesus. Davi era uma pessoa esquecida na sua família. Quando foi profeta para ungir um dos filhos de Jessé como rei, Davi foi esquecido. Estava lá no meio do campo porque era o menor. Mas ele não ficou tomado de afetação por causa disso. Ele venceu. Irmãos, José, vendido pelos irmãos, não se deixou afetar por isso. Ele superou. Fala para um lado, você tem que superar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso complexo emocional é um grande entrave em nossas vidas. Nós não conseguimos vencer as nossas próprias emoções. Diga glória a Jesus. Nós vimos na história de Rebeca, em que ela reclamou assim: mas se acontece isso comigo, por que eu sou assim? E ela foi a perguntar ao Senhor, daí Deus disse que tinha uma luta no interior dela, no ventre, por causa dos gêmeos que guerreavam. Por que eu sou assim? Irmãos, nós temos um emocional complicado. Tem algumas pessoas que são mais abertas, mais comunicativas, e outras não. Irmãos, e como que a gente vence isso? Os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmo 34:10. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu estava pensando comigo mesmo essa semana que eu tenho um emocional complicado. Os nossos pensamentos são muito rápidos e infelizmente temos sempre pensamentos tendentes a coisa ruim, tendentes à murmuração. E eu estava lembrando épocas minhas em que eu era mais descomplicado, e daí eu tive que admitir que foram épocas em que eu busquei mais ao Senhor. Fala para o mundo do lado, tem que buscar mais ao Senhor. A única maneira de vencermos o nosso emocional complicado é sermos mais cheios do Espírito Santo, sermos mais cheios de Deus. Quanto mais cheios de Deus, mais vazios de nós mesmos. Diga glória a Deus. Então, duas mulheres aqui vencendo as próprias dificuldades, elas numa luta. Irmãos, duas mulheres em luta para ver qual seria mais útil nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Raquel teve José e Benjamim. Raquel era a mulher preferida, mas o filho de quem descendeu Jesus foi Judá, que era filho de Leia. Então ela acabou também sendo uma bênção grandíssima nas mãos do Senhor. Diga glória a Jesus. Então nós temos aqui, irmãos, duas mulheres, como os crentes gostam de usar a expressão, duas mulheres na sua posição. Qual que era a posição delas? Fazer parte do plano de Deus. Então elas estavam nesta posição, estavam até em uma disputa. Diga glória a Jesus. Irmãos, e deixado de lado que para nós é tão esquisito, Deus interviu nisso. Nós podemos então dizer que foi uma disputa saudável, porque disso surtiu frutos para o reino de Deus. Diga glória a Jesus. Então você tem que ficar na sua posição. O que significa desviar da posição? Significa se envolver demais com o serviço, com a vida profissional, começar a ficar preocupado com dinheiro, com ganhar dinheiro, com juntar dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Irmãos, nós nos distraímos por qualquer coisa. Provérbios diz que até por um bocado de pão o homem prevarica.
por qualquer coisinha, nós nos desviamos. Diga glória a Jesus. Então, nós precisamos lutar contra isso. Quem está estudando para fazer vestibular, tem que tomar cuidado para não viver em função disso. Jesus arrebata a igreja, fica você aí com vestibular de tudo. Mas assim, misericórdia. Jesus amado, diga glória a Deus. Irmãos, até regime para emagrecer, se a pessoa não toma cuidado, ela só fica pensando nisso. Fazem misericórdia. Senhor amado. Então, tem que ficar na posição, pensar no reino de Deus. Fala para o mundo do lado, pensar no reino de Deus. Nós somos abençoados na medida em que nos envolvemos no reino de Deus, nos planos de Deus. Ai, pastor, eu estou com tanto problema, minha vida está tão enrolada que eu não tenho cabeça para pensar em igreja, em evangelismo. Eu não estou com cabeça para isso agora. Então você está enrolado mesmo, né, meu filho? Faz misericórdia, mas bem enrolado, e desse jeito não vai desenrolar nunca. Diga glória a Jesus, porque problemas todos nós temos, mas nós temos que fazer o que é principal. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como disse o profeta Ageu, as vossas casas estão estucadas e a minha casa está entregue às moscas, diz o Senhor. Aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Diga glória a Jesus. Capítulo 30, versículo 1. Teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entre ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher. Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Diga glória a Jesus. Versículo 30. Dá-me filhos, senão eu morro. Aqui nós vemos o sentimento de Raquel, que era um sentimento de urgência, que ela queria participar daquele plano. Ela sabia que a família dela era a família da promessa, e ela queria participar nisso. Diga glória a Jesus. Era um envolvimento absolutamente pessoal. Diga glória a Deus. Dá-me filhos, senão eu morro. Irmãos, é este o sentimento que o Senhor quer que nós tenhamos para recebermos as bênçãos espirituais. Batiza-me no Espírito Santo, ou senão eu morro. Dá-me os dons do Espírito Santo, ou senão eu morro. Diga glória a Jesus. Mas a minha experiência pessoal foi assim. Eu recebi os dons do Senhor quando eu tomei atitudes extremas, atitudes drásticas. Irmãos, porque isso significa comprometimento. Porque o crente folgado é aquele: eu peço os dons do Espírito, né? Mas é Deus quem sabe. Fazer misericórdia, com esse interesse todo, vai receber mesmo, né, minha filha? Diga glória a Jesus. Aqui, né, Raquel? Eu quero ter filho, né, mas não vem. Fazer o quê? Fazer misericórdia? Não. Dá-me filhos, senão morro. E o fato é que recebeu. Diga glória a Jesus. Irmãos, é este envolvimento de coração que o Senhor quer. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, 13. Diga glória a Jesus.
Jacó se irou, dizendo: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Irmãos, é interessante observar aqui nesse versículo o seguinte: a Raquel estava querendo de seu marido algo que só Deus poderia fazer. Então ela tinha que ir buscar na fonte certa. Muitos problemas conjugais e familiares acontecem quando as pessoas dirigem equivocadamente as suas pretensões. Tem gente que quer do casamento algo que só Deus pode lhe dar, e por isso que o casamento vira um relacionamento insatisfatório. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado: você precisa se encher de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui vemos essa história das duas irmãs dando as respectivas servas como esposas para o marido, neste afã, neste desejo de terem filhos. Também muito estranho isso aos nossos olhos, mas era um costume legal da época. Na época não tinha nada de imoral nem de ilegal, era culturalmente aceito. Então aqui ninguém estava infringindo a lei. No Brasil isso é crime, por favor. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, e vamos olhar isso no aspecto espiritual. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Romanos 15:4. Então Deus está falando aqui conosco. Elas lançaram mão de todos os recursos que tinham para produzirem frutos para Deus. Fala para o irmão do lado: coloca os teus recursos na mão de Deus. Melhor falando, coloque todos os teus recursos nas mãos do Senhor. Diga glória a Jesus. Jesus disse a parábola dos talentos, Mateus 25, o que ganhou 5 talentos, desenvolveu e conseguiu outros 5 e foi elogiado pelo Senhor. Bem está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso de Jesus naquele dia. E você? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, precisamos nos desenvolver espiritualmente. Filipenses 2:13: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Fala para o irmão do lado: você precisa se desenvolver espiritualmente. 1 Coríntios 7:20: cada um fique na vocação em que foi chamado. Isso não significa estagnação espiritual, porque outros textos falam do desenvolvimento espiritual. Diga glória a Jesus. Por exemplo, se você foi chamado pelo Senhor para pregar, e você está em um culto em que não tem ninguém para cantar, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Precisamos de alguém que dirija o louvor. Eis-me aqui, dá-me graça, dá-me talento musical para cantar. E o Senhor concede. Daí não tem ninguém para tocar. Senhor, eis-me aqui. Diga glória a Jesus. Temos que ser úteis para tudo o que for necessário. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, essas mulheres oferecendo as servas ao próprio marido para gerarem filhos. Irmãos, isso também diz respeito a um negar-se a si mesmo, porque não era fácil. Na questão de Sara e Agar, deu problema. Aqui a palavra de Deus não diz, mas isso lógico causava um certo constrangimento. Era mais uma esposa, era mais uma concubina dentro de casa. Diga glória a Jesus. Então, a mulher, para fazer isso, ela tinha que ter um quebrantamento dentro de si mesmo. Irmãos, 2 Samuel 24:24: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Louvado seja Deus. Muita coisa, irmãos, nós fazemos para o Senhor
no custo de nosso benefício pessoal. Deixamos em segundo plano o que diz respeito a nós, em prol das coisas de Deus. Deus vê isso e Deus se agrada. Diga glória a Jesus. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Fala isso para o meu lado, tem que se esforçar. Glória a Deus. Versículo 13. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, chamou seu nome Azer. Versículo 14. Foi Ruben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo, trouxe-as a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Leia lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo essa noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim virás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras de meu filho. Deitou-se com ela naquela noite, ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mandrágoras, plantas da região palestínica, que segundo o pensamento da época, mas isso aqui era meio folclórico, segundo o pensamento da época, seriam produtos naturais para favorecer a concepção. Mas isso não é cientificamente comprovado, era apenas um costume da época. Diga glória a Jesus. E o caso é, por causa disso, acabou nascendo mais uma criança, que se tornou também mais uma das tribos de Israel. Irmãos, em atos da vida comum, Deus vendo e Deus interferindo. Fala para um lado, Deus interfere na história. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Por este fato, Deus ouviu a Leia e lhe deu mais um galardão. Versículo 19. Leia concebeu outra vez e deu Jacó um 6º filho. E disse: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque eu lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. Depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estamos tratando isso no aspecto espiritual. No aspecto físico, ter filhos também é importante. No aspecto físico, ter filhos também é bênção de Deus, também faz parte dos planos de Deus. Malaquias capítulo 2 fala do casamento e fala do divórcio, diz que Deus odeia o divórcio, e diz que Deus fez marido e mulher, ambos uma só carne, sobejando-lhe o Espírito. E por quê? Continua o versículo: porque Deus queria uma semente de piedosos. Diga glória a Jesus. Para os servos de Deus, ter um filho, isso é importante para Deus, porque será uma criança criada nos caminhos do Senhor, criada no temor de Deus, desde a mais tenra infância, e poderá ser mais usada pelo Senhor posteriormente. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, Deus a ouviu e abriu a sua madre. Versículo 22, já pregamos sobre isso. Sempre que a Bíblia usa a expressão lembrou-se Deus, Deus não se esquece. Diga glória a Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Lembrou-se Deus significa, chegou a hora de Deus agir, chegou o tempo de Deus na tua vida, chegou a hora de Deus intervir, o tempo programado por Deus para interferir chegou. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, existe o tempo de Deus. Aleluia. Por isso que precisamos ser fiéis até chegar a hora de Deus agir.
Muitas pessoas estão dentro da igreja, ficam 4, 5, 6 anos. 6 anos, por exemplo, daí desiste, não vem mais. Orei tanto, Deus não me ouviu. E Deus tinha agendado para no 7º ano abençoar. A pessoa foi embora um pouco antes, perdeu a bênção. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, tem que ser fiel. O tempo de Deus há de chegar. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, se lhe abrirá. Mateus 7:8. Diga agora, Jesus. Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Não olhe para trás, não se afaste dos caminhos do Senhor. Deus vai se lembrar de você. Fala isso para um lado. Deus vai se lembrar de você. Louvado seja Deus. Versículo 23 aqui, Raquel concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente ainda outro filho. Tirou-me Deus a minha vergonha. Irmãos, Tiago capítulo 1, do alto vem a boa dádiva e o dom perfeito, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A tua bênção vem de Deus. Fala isso para um lado. A tua bênção vem de Deus. Tem gente que quer procurar isso em parentes, em conhecidos, em empregos, e para isso fica lançando mão de atitudes erradas. Não, a nossa bênção vem do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós ficamos achando, irmãos, e seja sincero, somos crentes, estamos numa noite de estudo bíblico, mas muitas vezes nós achamos que orar é perda de tempo. Muitas vezes, o problema é grande, né, pastor? Então vamos orar. Orar, meu amado, diga glória a Jesus. A resposta está em Deus. Fala para um lado, a resposta está em Deus. E demora tempo para nos convencermos disso, mas que o Senhor use este estudo nesta noite para formar o teu convencimento sobre a necessidade de oração. Lucas 18:1, contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fala para um lado, nunca desfalecer. Glória a Jesus. Tirou-me Deus a minha vergonha. Louvado seja o Senhor. Existem coisas que te envergonham, que te perturbam. Vai chegar o dia em que Deus vai tirar isso da tua vida. Diga glória a Jesus. Continue servindo ao Senhor, continue se colocando à disposição de Deus. Ai, pastor, eu não consigo passar no vestibular, eu não consigo estudar, eu não consigo um emprego melhor, eu sou muito esquecido, eu não consigo melhorar, e todo mundo fica falando mal de mim, eu não sei o que eu faço. Continue servindo ao Senhor. Uma hora Deus te levanta. Diga glória a Jesus. Tão profundo isso aqui, irmãos. Tirou-me Deus a minha vergonha. Louvado seja Deus. Salmo 126, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que retornaram a Sião, ficamos como quem sonha. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor pode fazer coisas tão grandes em nossa vida que é como se fosse um sonho. É difícil acreditar que seja realidade. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 25. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Jacó estava longe de casa, 750 quilômetros de sua casa, queria voltar para a terra da promessa. Jacó sabia que a promessa de Deus estava vinculada também àquela terra,
queria voltar, o tempo já se tinha passado, mas aqui o sogro Labão estava segurando, e segurando por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Jacó, bênção profissional, bênção de prosperidade, e Labão testemunhou que tinha sido abençoado por causa da presença de Jacó em seu serviço. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado, você precisa da bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Irmãos, mas já falamos tanto sobre isso, mas tem que continuar falando para sermos convencidos, necios e tardos para entenderem tudo que os profetas disseram, como disse Lucas 24, para essas verdades espirituais nós somos tão demorados. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jacó era abençoado, mas quanto ele fez para conseguir a bênção? Fez um monte de coisas erradas, mas como já dissemos, o que ele tinha, na verdade, era um desejo de ser abençoado, era um desejo de ser um canal de bênção na mão do Senhor. E ele batalhou muito, e ele lutou muito para esta bênção, para esta unção. O que você tem feito para conseguir a bênção de Deus? O que? Pergunta para o irmão do lado, o que você tem feito para conseguir a bênção de Deus? Irmãos, e quando eu digo bênção de Deus, não é assim, ai pastor, eu estou precisando de um salário melhor, ai pastor, eu estou com uma dor de estômago, eu preciso de uma bênção. Não é isso, meu filho. Diga glória a Jesus. Isso é coisa muito pequena, é ser abençoado. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 2. Segunda epístola de João, que você seja próspero em tudo, como é próspera a tua alma. O apóstolo João falando para Gaio. Diga glória a Jesus. Um homem próspero, um homem em quem estava a bênção de Deus. Já vimos Isaac, que tinha a bênção de 100% de produtividade. Irmãos, é possível chegar nesse estágio de benção, nesse estágio de graça de Deus. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, é um trabalho, é um esforço. O que você vai fazer? Pergunta para o irmão assim, o que você vai fazer? Diga glória a Deus. Irmãos, os apóstolos foram abençoados, mas olha o que Pedro disse: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te servimos, e te seguimos. E Jesus disse, ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe e irmãos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nessa vida, e no porvir a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Então quer dizer, essa bênção, essa aprovação de Deus exige um preço que é de um sacrifício, de uma busca pessoal. Fala para o outro lado, você tem que buscar. Diga glória a Jesus. Os irmãos são testemunhas. Quantos missionários vieram pregar aqui? Gente com sabedoria na palavra e com os dons do Espírito Santo. E todos são unânimes em dizer que tiveram que buscar, que tiveram que jejuar, que tiveram que orar, que tiveram que se humilhar, que tiveram que suportar um monte de coisas para receber a bênção de Deus. É como se usa a expressão popular corriqueira entre os crentes, tiveram que pagar o preço. Esse pagar o preço é o preço de uma busca perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Agora, irmão, sabe o porquê de muitos crentes que estão no banco e não se comovem com essas palavras? Porque eles pensam assim, eu não quero ser missionário. Mas, meu irmão, esse que é o teu problema, devia querer. Fala para nós assim, devia querer. Diga glória a Jesus. Você pode continuar vivendo a tua vida, trabalhando no teu serviço e sendo missionário com conhecimento da palavra e com os dons do Espírito Santo. Devia querer. É esse o problema de muitas pessoas não receberem a bênção, porque na verdade não a desejam. Diga glória a Jesus. E outra, como os missionários dizem que tiveram muitas lutas, tem gente que fica assim, eu não vou buscar nada porque depois vai vir muita luta. Meu amado, luta
todos têm desde que nasceram, e vai ter até Jesus vir. Diga glória a Jesus. Então, é melhor ter luta e ser abençoado do que ter luta e ser um crente porcaria, você não acha? Diga glória a Jesus. Então dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Fala para o irmão do lado, você tem que ser um canal de bênção. Será que o seu patrão fala isso? Um silêncio meio constrangedor. Diga glória a Jesus. Será que o teu patrão fala isso? Olha, essa empresa melhorou muito depois que você chegou. Diga glória a Jesus. Olha bem para o irmão e diz assim, será? Se não aconteceu, meu amado, já passou da hora de acontecer. Nós não somos filhos de Abraão, como diz lá em Gálatas 4. Glória a Deus. Versículo 28. Disse mais: determina-me o teu salário, que eu te direi. Aqui é Labão dizendo a Jacó: determina-me o teu salário e eu te direi. Diga glória a Jesus. Irmão, nós vimos no capítulo 29, versículo 19, uma palavra meio desabonadora de Labão, dizendo assim: melhor é que eu te dê Raquel do que dê a outro, fica comigo. Isso foi no começo, quando Jacó tinha acabado de chegar. Essa palavra estava longe de ser assim um grande elogio. Mas aqui, depois de muitos anos, depois da prática da experiência, em que o bom serviço de Jacó e a bênção de Deus já tinham sido comprovados, agora Labão disse: determina o teu salário e eu te pagarei. Diga glória a Jesus. Quer dizer, meu amado, antes do empregado ficar fazendo exigências salariais, ele tem que mostrar serviço. Diga glória a Deus. Isso está invertido. O sujeito desempregado está na rua, vai no emprego, mas qual que é o salário? Por esse salário eu não trabalho. Fazer misericórdia. Fala assim, tem gente que não se enxerga. Meu amado, para determinar o salário, para determinar o próprio salário, só empregado bom. Diga glória a Jesus. E só empregado bom que está há muito tempo no mesmo lugar e cuja bênção e graça de Deus já foi reconhecida. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado, persevera. Glória a Deus. Continuando mais um pouco, já vamos passar a oração. Versículo 29. Então Jacó lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Aqui o interesse sincero, honesto de Jacó, que estava trabalhando para o sogro em pagamento às esposas, falou assim: misericórdia. Mas aqui o desejo sincero de trabalhar também pela sua própria casa e pelos seus filhos. Versículo 31, e disse ele: que te darei? Então disse a Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Só comentando o versículo 30, aqui o próprio Jacó dizendo: o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Irmãos, isso aqui não é presunção, isso aqui era verdade. A unção de Deus estava realmente sobre Jacó, a benção, a aprovação de Deus, e ele tinha convicção disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos alcançar a aprovação de Deus e termos este grau de convicção. Mas temos de verdade, né? Porque infelizmente alguns têm e não é verdade. Fazem misericórdia. Precisamos alcançar isso do Senhor. Se me fizeres isso, versículo 31, 32.
Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados, morenos, entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. Amém. Vamos ficar de pé.